Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindos ao nosso segundo dia de leitura do nosso Clube do Livro. Meu nome é Aline Carvalho, sou terapeuta financeira e ensino finanças além das planilhas. E parabéns para você, minha amiga, que está aqui na nossa comunidade exclusiva do Telegram, aonde você vai receber todos os links das leituras dessa semana, tá? O nosso cronograma de leitura e também tudo que você tiver de dúvidas sobre o livro ou insights que você tiver, você pode compartilhar ali com a gente, porque é uma comunidade para ajudar mulheres que desejam enriquecer através da leitura desses livros. Bora lá para a nossa leitura de hoje? Nós estamos, pessoal, na página 22 do livro, tá? Os fundamentos. Por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença? Primeiro item. O surpreendente poder dos hábitos atômicos. O destino do ciclismo britânico mudou em um dia de 2003 a organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha. Contratara recentemente Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Na época, ciclistas profissionais da Grã-Bretanha haviam suportado quase 100 anos de mediocridade. Desde 1908, os ciclistas britânicos conquistaram apenas uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e se saíram ainda pior na maior corrida do ciclismo, o Tour de France. Em 110 anos, nenhum ciclista britânico havia vencido o evento. Na verdade, o desempenho dos ciclistas britânicos era tão decepcionante que um dos principais fabricantes da Europa se recusou a vender bicicletas para a equipe porque temia que isso prejudicasse as vendas de outros profissionais. Se outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico. O que o diferenciava dos treinadores anteriores era seu compromisso inabalável com uma estratégia que chamava de agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. Uma pequena margem de melhoria. Segundo Brailsford, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir todas as ações que conseguir pensar como integrante da atividade de andar de bicicleta e em seguida melhorar em 1%, cada uma delas teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Brailsford e sua equipe começaram fazendo pequenos ajustes esperados em uma equipe profissional de ciclismo. Eles redesenharam os cílios das bicicletas para torná-los mais confortáveis e esfregaram álcool nos pneus para ganhar melhor aderência. Pediram aos ciclistas que usassem shorts aquecidos eletricamente sobre as bermudas de lycra para manter a temperatura muscular ideal e usaram sensores de biofeedback para monitorar como cada atleta respondia a determinado exercício. A equipe testou vários tecidos em um túnel de vento e fez com que seus ciclistas ao ar livre passassem a usar roupas de corrida indoor, que se mostravam mais leves e aerodinâmicas. Mas não parou por aí. Brailsford e sua equipe continuaram a encontrar possíveis melhorias de 1% em áreas negligenciadas e inesperadas. Eles testaram diferentes tipos de gel de massagem para ver qual deles levava a uma recuperação muscular mais rápida. Contrataram um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir as chances de pegar um resfriado. Determinaram o tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta. Até pintaram o interior do caminhão da equipe de branco, o que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho dos ciclistas precisamente ajustadas. Como essas e centenas de outras pequenas melhorias se acumularam, os resultados foram mais rápidos do que se poderia imaginar.
Apenas 5 anos após Brailsford assumir a equipe britânica, dominou os eventos de ciclismo de estrada e pista nos Jogos Olímpicos de 2008. Vocês entenderam que foram 5 anos trabalhando nisso, né? Não foi um mês, um dia, um ano. Foram 5 anos fazendo essas pequenas mudanças. E você querendo, né, fazer o negócio assim, ó, da noite para o dia. Presta atenção nisso. Existe um tempo, existe uma preparação para você mudar de fato e ter os resultados que você deseja. Vamos lá. Em Pequim, onde conquistou o impressionante 60% das medalhas de ouro. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível ao estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 mundiais. Nesse mesmo ano, Bradley Wiggins se tornou o primeiro ciclista britânico a vencer o Tour de France. No ano seguinte, seu companheiro de equipe, Chris Froome, venceu a corrida e voltaria a vencer em 2015, 16 e 17, dando à equipe britânica 5 vitórias no Tour de France em 6 anos. Durante o período de 10 anos, de 2007 a 2017, os ciclistas britânicos conquistaram 178 campeonatos mundiais e 66 medalhas de ouro olímpicas ou paralímpicas, e conquistaram 5 vitórias de Tour de France, que é considerada a corrida mais bem-sucedida da história do ciclismo. Como isso aconteceu? Como atletas comuns se transformavam em campeões mundiais e pequenas mudanças que, à primeira vista, parecem fazer uma diferença modesta, na melhor das hipóteses, porque pequenas melhorias se acumulam e resultados tão notáveis, e como você poderia replicar essa abordagem em sua própria vida. Pequenas mudanças da sua própria vida. Não acorde 5 horas da manhã, acorde apenas 10 minutos mais cedo. Entendeu? Pequenas mudanças da sua vida. Por que os hábitos fazem a diferença? É muito difícil superestimar a importância de um momento decisivo e subestimar o valor das pequenas melhorias diárias. Muitas vezes, nos convencemos de que o grande sucesso requer uma grande ação. Seja para perder peso, construir um negócio, escrever um livro, ganhar um campeonato ou alcançar qualquer outro objetivo, pressionamos a nós mesmos para gerar uma melhoria impressionante, que todos comentam. Enquanto isso, melhorar 1% não é praticamente notável. Às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito mais significativo, especialmente a longo prazo. A diferença é que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. Veja como a matemática funciona. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante o ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Por outro lado, se ficar 1% pior a cada dia durante o ano, você declinará quase a zero. O que começa como uma pequena vitória ou um pequeno contratempo se acumula em algo muito maior. Hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com os juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repele. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia ensolarado, isoladamente. E ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e nos anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Esse pode ser um conceito difícil de avaliar no cotidiano. Muitas vezes desprezamos as pequenas mudanças porque não parecem importar muito no momento. Se economizar um pouco de dinheiro agora, você ainda não será milionário. Se for para a academia 3 dias seguidos, ainda estará fora de forma. Se estudar mandarim por 1 hora esta noite, não aprenderá o idioma. Nós fazemos algumas mudanças, mas os resultados nunca parecem vir rapidamente. Então,
voltamos para a nossa rotina anterior. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que o mau hábito volte. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se você trabalhar até tarde e ignorar a sua família, ela o perdoará. Se procrastinar e deixar seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluí-lo mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Mas quando repetimos 1% de erro, dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros. E o declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando de Los Angeles para Nova York. Se o piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus, 3 graus e meio, ao sul, você aterrissará em Washington, D.C., em vez de Nova York. Uma mudança tão pequena é imprescindível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros, mas quando essa distância é aplicada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância. Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar. Vamos lá. Continuando. Da mesma forma, uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento, mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber que os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior com sua trajetória atual do que com resultados atuais. Se você é milionária, mas gasta mais do que ganha todo mês, então esta é uma trajetória ruim. Se seus hábitos não mudarem, o resultado não será bom. Por outro lado, se está falida, mas economiza um pouquinho a cada mês, então está no caminho da independência financeira.
mesmo que esteja se movendo mais devagar do que queria. Seus resultados são uma mensuração tardia de seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento e seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Se quiser prever qual será o seu destino na vida, tudo o que precisa fazer é seguir a curva de pequenos ganhos ou pequenas perdas e ver como suas escolhas diárias se acumularão 10 ou 20 anos depois. Você está gastando menos do que ganha por mês? Está indo à academia toda semana? Está lendo livros e aprendendo algo novo a cada dia? Batalhas minúsculas como essas são as que definirão o seu futuro eu. O tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso. Ele multiplicará o que cultiva. Bons hábitos transformam o tempo em aliado, mas maus hábitos o tornam seu inimigo. Hábitos são uma faca de dois gumes. Os maus conseguem arruiná-lo tão facilmente quanto os bons, engrandecê-lo. E é por isso que entender os detalhes é essencial. Peraí, gente. Você precisa saber como os hábitos funcionam e como projetá-los ao seu gosto, para que possa evitar a face perigosa da lâmina. Seus hábitos podem se acumular a seu favor ou contra você. E aí ele vai dar um exemplo de acúmulos positivos e acúmulos negativos. Eu vou ler para vocês primeiro os acúmulos positivos. Acúmulo de produtividade. Realizar uma tarefa extra é um pequeno feito em qualquer dia, mas conta muito ao longo de toda uma carreira. O efeito de automatizar uma tarefa antiga ou dominar uma nova habilidade pode ser ainda maior. Quanto mais tarefas você puder realizar sem pensar, mais seu cérebro estará livre para se concentrar em outras áreas. Outro exemplo: acúmulo de conhecimento. Conhecer uma ideia não fará de você uma gênia, mas o compromisso com o aprendizado ao longo da vida pode ser transformador. Além disso, cada livro que você lê não apenas ensina algo novo, mas também abre diferentes maneiras de pensar sobre ideias antigas. Como Warren Buffett diz, é assim que funciona o conhecimento. Ele se acumula como juros compostos. Outro exemplo: acúmulo de relacionamentos. As pessoas refletem seu comportamento de volta para você. Quanto mais você ajuda os outros, mais os outros querem ajudá-la. Ser um pouco melhor em cada interação resulta em uma rede de conexões amplas e fortes ao longo do tempo. Agora nós vamos ver exemplos de acúmulos negativos. Acúmulo de estresse. A frustração de um engarrafamento, o peso das responsabilidades parentais, a preocupação de fazer face às despesas, a tensão de estar com a pressão arterial levemente alta. Por si só, essas causas comuns de estresse são gerenciáveis. Mas, quando persistem por anos, pequenos estresses se transformam em sérios problemas de saúde. Acúmulo de pensamentos negativos. Quanto mais você se considera inútil, estúpida ou feia, mais se condiciona a interpretar a vida dessa maneira. Você fica preso em um ciclo vicioso de pensamento. O mesmo é verdade para como você pensa sobre os outros, uma vez que adquire o hábito de ver as pessoas como irritadas, injustas ou egoístas, você se vê esse tipo de pessoa em todo lugar. Outro exemplo: acúmulo de indignação. Motins, protestos e movimentos de massa raramente resultam em um único evento. Em vez disso, uma longa série de microagressões e agravos diários se multiplicam lentamente, até que o evento desequilibra a balança e a indignação se espalha como um incêndio. Como realmente é o progresso? Imagine que você tem um cubo de gelo na mesa à sua frente.
A sala está fria e você pode ver sua respiração. Neste momento, a temperatura é de 25 graus, mas lentamente a sala começa a se esquentar. 26, 27, 28. O cubo de gelo ainda está na mesa à sua frente. 29, 30, 31. Ainda assim, nada acontece. Então, a temperatura atinge aos 32 graus. O gelo começa a derreter. Uma mudança de 1 grau, aparentemente igual aos aumentos de temperatura anteriores, desencadeou uma grande mudança. Momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores, que criam o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Esse padrão aparece em todos os lugares. Câncer passa 80% de sua vida indetectável. Depois, toma o corpo em meses. Bambu, mal, pode ser visto nos primeiros 5 anos, pois constrói sistemas radiculares extensos no subsolo, antes de irromper do solo e atingir 27 metros em 6 semanas. Da mesma forma, os hábitos geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruze um limite crítico e desencadeie, desbloqueie um novo nível de desempenho. Nos estágios iniciais e intermediários de qualquer missão, muitas vezes há um vale de desilusão. Você espera progredir de forma linear, e é frustrante como as mudanças parecem ineficazes nos primeiros dias, semanas e até meses. Não parece que você está indo a lugar algum. É uma característica de qualquer processo de composição. Os resultados mais poderosos são tardios. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa: estou correndo todos os dias há um mês. Por que não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Mas, para fazer a diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper determinado patamar, que eu chamo de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar o bom ou abandonar o mau hábito, não significa que perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar individualmente, é como reclamar que um cubo de gelo não está se derretendo quando você o aquece de 25 a 31 graus. Seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda ação acontece quando atinge os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo que o precedeu. Mas você sabe que é o trabalho que faz muito tempo. Quando parecia que não estava fazendo progresso algum, que possibilitava o salto de hoje. É o equivalente humano da pressão geológica. Duas placas tectônicas podem se friccionar uma contra a outra por milhões de anos. A tensão aumentando latentemente o tempo todo. Então, um dia, elas se friccionam mais uma vez, da mesma forma que fazem há séculos. Mas dessa vez, a tensão já está muito grande. O terremoto irrompe. A mudança pode levar anos, até que aconteça de uma só vez. Maestria requer paciência. O San Antonio Spurs, um dos times mais bem-sucedidos da história da NBA, tem uma citação do reforçar social. Jacob Riis pendurava em seu vestiário. Quando nada parecer dar certo, verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na 100ª primeira martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso.
mas todas as que vieram antes. O platô do potencial latente. Claro, tem um gráfico no nosso livro. Muitas vezes esperamos que o progresso seja linear. No mínimo, esperamos que aconteça rapidamente. Na verdade, os resultados de nossos esforços são frequentemente tardios. Somente meses ou anos depois que percebemos o verdadeiro valor do trabalho realizado antes. Isso pode resultar em um vale de desilusão, onde as pessoas se sentem desencorajadas depois de semanas ou meses de trabalho árduo, sem nenhum resultado. No entanto, esse trabalho não foi desperdiçado. Estava simplesmente sendo armazenado. Apenas muito mais tarde é que o valor total dos esforços prévios é revelado. Todas as grandes coisas são originadas de pequenos começos. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. Mas como essa decisão é repetida, o hábito brota e se fortalece. As raízes se avigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar o mau hábito é como desenraizar o poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada um dia de cada vez. Mas o que determina se nos apegamos ao hábito por tempo suficiente para que ele sobreviva ao platô do potencial latente e interrompa do outro lado? O que faz com que algumas pessoas adotem hábitos indesejáveis e permite que outras desfrutem dos efeitos compostos dos bons? Aqueça as metas. Concentre-se no sistema. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida é entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais e se preocupar menos, passar mais tempo com amigos e familiares, é definir metas específicas e práticas. Por muitos anos foi assim que encarei meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Estabeleci metas para as notas que queria na escola, para os pesos que queria levantar na academia, para os lucros que queria obter nos negócios. Consegui conquistar algumas, mas fracassei em muitos deles. Por fim, comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci e quase tudo a ver com o sistema que eu segui. Qual é a diferença entre sistema e metas? Aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás do personagem dos quadrinhos Gilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados. Se é treinador, sua meta pode ser ganhar o campeonato. Seu sistema é o modo como você recruta jogadores, gerencia seus assistentes técnicos e conduz os treinos. Se é empreendedor, sua meta pode ser construir um negócio bilionário. Seu sistema é como você testa ideias de produtos, contrata funcionários e executa campanhas de marketing. Se é músico, sua meta pode ser tocar uma nova peça. Seu sistema é quantas vezes você pratica, como desmembra e lida com métricas difíceis e seu método para receber feedback de seu instrutor. Agora vem a pergunta interessante. Se você ignorasse completamente suas metas e se concentrasse apenas em seu sistema, ainda teria sucesso? Por exemplo, se fosse um técnico de basquete e ignorasse a meta de ganhar o campeonato e focasse apenas no que sua equipe faz no treino todos os dias, você ainda teria resultados? Acredito que sim. E eu vou parar por aqui e nós vamos fazer uma breve reflexão aqui rapidinho, gente. Vamos primeiro falar sobre hábitos ruins? Então, muitas vezes, a pessoa ela quer até emagrecer, mas todo dia ela chega em casa, joga as coisas do sofá, senta, liga a TV e relaxa. E para relaxar, ela come o que estiver à disposição dela e muitas vezes é alguma besteira.
Depois de 5 anos, ela fala: eu tô gorda, eu vivo me sabotando, mas é um hábito ruim que ela adquiriu. E ela alimentou ele durante anos e só percebeu depois de 5 anos o quanto que estava gorda. A mesma coisa é com o hábito bom. Vamos supor que o seu hábito seja de todo final de dia você olhar o que você gastou e lançar na sua planilha. Ou pode ser todo fim de semana você olhar o seu extrato do que você gastou e jogar na sua planilha. Esse hábito ao longo dos anos vai auxiliar você a ter consciência de onde está indo o seu dinheiro e aí você conseguir economizar, salvar dinheiro. Mas ele falou sobre metas aqui e sobre o sistema de hábitos que vão alimentar a sua meta. Então, lá no Rainha Forever, o que a gente fez? A gente fez bem isso que está falando o livro. No mês de janeiro, a nossa meta era com o corpo. Emagrecer, conexão com o corpo, né? E qual é o sistema de metas daquelas que desejaram emagrecer? Atividade física, a alimentação, mudanças de hábitos, parte terapêutica, todo esse conjunto, igual lá no exemplo do ciclista. Não foi só uma coisa que foi feita, foi um sistema de coisas que foram feitas para as meninas alcançar o objetivo delas. E muitas delas conseguiram eliminar de 2 a 5 quilos em um mês. Fazer o quê? Mudando os sistemas de hábitos. No mês de fevereiro, no Rainha Forever, nós olhamos para outra meta, a meta do intelectual. Nessa meta do intelectual, muitas alunas pegaram e se inscreveram no Duolingo para aprender uma nova língua. Teve aluna que pegou e começou a pesquisar faculdade pública, porque tem o desejo de fazer uma faculdade, né? Teve aluna que não tinha se inscrito no Clube do Livro, veio para o Clube do Livro para manter essa consciência sobre dinheiro através dos livros. Então, o que a gente faz lá no Rainha Forever? A gente escolhe a meta do mês, e aí, dentro daquele mês, a gente trabalha todo o sistema que envolve aquilo, igual está ensinando nesse livro, tá? Por isso que esse também é o livro de 2026. Então, como seria se você, que está aqui no Clube do Livro e ainda não entrou no Rainha Forever, e tá tudo bem, olhasse para o mês de março, que a gente vai trabalhar lá o equilíbrio emocional, e falasse, ok, qual é o sistema que eu posso utilizar para eu ter um melhor equilíbrio emocional? No meu trabalho, com os meus amigos, com meus familiares. E aí eu não descontar frustrações, raivas e decisões na comida ou nas compras e acabar com as minhas finanças. E aí, com esse equilíbrio emocional, criando esse sistema, você consegue ter o melhor controle financeiro. Tendo o melhor controle financeiro, o que você consegue? Liberdade financeira, minha amiga. É para isso que eu te convido. Desafio de vocês do mês de março. Criar um sistema para que o equilíbrio emocional auxilie nas suas finanças. A gente se vê amanhã, 7 horas da manhã. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.